Bom dia a todos. Bom dia. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã, muita alegria mesmo. Voltando à Paraíba e a linda João Pessoa, ainda mais que eu estava vendo o mar. Mineiro sempre tem saudade do mar, vontade de ter o mar por perto, né? Por isso que nós vamos muito para o Rio de Janeiro, porque ali fica mais próximo. Mas com isso é uma maravilha nós estarmos aqui, usufruindo da presença de vocês, aqui da Federação Ambiência e também vendo o mar, que isso é muito importante. Nós vamos falar sobre esse tema que já foi anunciado e que nós estamos fazendo uma reflexão nessa manhã. Quando eu escrevi este livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, eu quis exatamente, com a frase que é o título, mostrar que a mediunidade não é um sofrimento, como muitas pessoas às vezes pensam, que médium tem que sofrer, que médium fica o tempo todo numa situação de angústia, de depressão, de sacrifícios, e no entanto a mediunidade é algo belíssimo, que nos traz uma alegria muito grande, intraduzível, difícil de nós termos assim um parâmetro para comparar o que é uma alegria de ordem espiritual. Portanto, o livro expressa bem essa ideia. O médium, quando dedicado, o médium, quando está atuando nessa tarefa, que na doutrina espírita é a mediunidade com Jesus, ele vai receber benefícios, alegrias, que só aos poucos ele vai descobrindo e ele vai alcançando. Claro que muitas vezes nós temos pequenos sacrifícios, pequenas renúncias, mas depois nós começamos a entender que estes momentos que às vezes sacrificamos alguma coisa de ordem familiar, de ordem afetiva, de qualquer coisa, mas que isso depois se torna prazeroso. Já não é mais aquele sacrifício, já não é mais aquela renúncia, porque a própria condição de trabalho na mediunidade nos vai dando essa certeza, que tudo é muito bom, tudo é muito favorável e benéfico. E saber que nós podemos ter na doutrina espírita todo esse maravilhoso tratado que nos orienta, que nos educa na mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, isso nos dá segurança, isso nos dá equilíbrio. A mediunidade, como todos aqui sabem, sempre existiu. Em todos os tempos, a mediunidade esteve presente nas várias fases da humanidade. Mas era uma mediunidade muito sem controle e sem compreensão, claro, que não havia um entendimento para isso. À medida que o ser humano foi progredindo, foi evoluindo, é claro que outras conquistas foram acontecendo. Houve uma época que a mediunidade era muito respeitada, ou seja, os médiuns, chamados de profetas, profetisas, oráculos, consultados, e o que aquelas vozes vinham dizer eram seguidas pelas pessoas, às vezes os generais que iam para os campos de batalha, havia um respeito. Porém, com o passar dos séculos, dos milênios mesmo, nós vamos chegar na Idade Média e vamos verificar que ali, naquela época, os médiuns eram chamados de bruxos. Tudo era bruxaria e estavam submetidos a influências de demônios. Por isso, muitos médiuns, especialmente médiuns mulheres, foram sacrificadas, foram levadas à fogueira, porque diziam que ouviam vozes dos invisíveis. Mas o tempo passou e o ano passado eu estava assistindo os programas de televisão, passando os canais. Nisto eu vi uma entrevista e gosto sempre de assistir entrevista e parei para observar o que é aquela entrevista. E tive uma surpresa, porque logo que eu parei e fiquei prestando atenção, a entrevistadora disse assim, para uma senhora, você é uma bruxa, não é? E aquilo me chamou a atenção. Eu quis saber o que ela ia responder. E ela respondeu com muito orgulho, sim, sou uma bruxa. E eu aí comecei a fazer um parâmetro, né? A mudança da Idade Média para os dias de hoje. A tal da senhora estava muito feliz por ser chamada de bruxa, significando que ela
era médium, significando que ela mantinha um intercâmbio com o mundo espiritual. Ali não ficou muito esclarecido que tipo de intercâmbio,